Ele. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui, então, estamos eu e a professora Tatiane Cruz para conversar um pouco com vocês a respeito dessa nova proposta de atividade avaliativa que é o blog, tá? Então, a professora Tatiane Cruz, ela vai falar um pouco com vocês também a respeito, né, do que é a ferramenta. Nós duas vamos conversar aqui e interagir, que é uma ferramenta bem dinâmica, é uma proposta bem legal, né, professora? Para trabalhar legal, com mais interação na atividade. Eu acredito que vocês vão gostar da ideia. Então, aqui é só para a gente se apresentar um pouquinho. A professora Tatiane vai se apresentar e eu me apresento na sequência. Isso. Muitos de vocês já me conhecem. Eu tenho mestrado, estou fazendo mestrado em comunicação, tenho as minhas especializações, tudo isso está escrito aqui e também lá na apresentação da unidade. O mais importante aqui é que eu vou trabalhar com vocês nas disciplinas de Libras com essa atividade, tá? E a professora Cássia. Isso, então eu venho aqui da área de recursos humanos e também, da mesma forma como a professora Tatiane, essa apresentação nossa está dentro da disciplina, né, em apresentação da disciplina. Eu sou graduada em psicologia, tenho pós-especialização em gestão de pessoas e sou mestre em comunicação. Então, o meu trabalho com vocês será dentro da disciplina de consultoria organizacional e de pessoas. Ok. Então, aqui eu vou explicar um pouquinho, né, a professora Tatiane ajuda depois, sobre o que é o blog, né? Então, antes até da gente falar da atividade, falar um pouquinho do que é um blog. Acredito que muitos de vocês já devem ter acessado um blog, provavelmente, né, em algum momento. Talvez alguns de vocês tenham blogs também e já estejam habituados com a ferramenta, né? Então, o que é um blog? Eu vou ler mesmo essa definição, vou ler a definição que está aqui, que eu acho que é interessante, de que blog é uma palavra que resulta da simplificação do termo weblog, né? Este, por sua vez, é resultante da justaposição das palavras da língua inglesa web e log, tá? Então, web aparece aqui com o significado de rede, da internet, enquanto que log é utilizado para designar o registro de atividade ou desempenho regular de algo. Então, numa tradução livre, podemos definir blog como um diário online. Então, o blog ele é um diário online, ou seja, são páginas da internet onde as pessoas vão publicando regularmente diversos conteúdos. Então, tem vários blogs de diversos assuntos, né? A gente até trouxe alguns exemplos. A gente tem blogs voltados para áreas de estudo, blog sobre jogos, blog sobre maquiagem. Cada pessoa, qualquer pessoa, na verdade, né, usuário da internet, pode criar um blog sobre um determinado tema. E normalmente essa pessoa vai alimentando esse blog com novos artigos, novas postagens, comentários. E qualquer pessoa também que frequenta a web, né, a internet, pode entrar no blog e tecer comentários sobre aquilo que está escrito ali. Exatamente. Então aqui tem alguns exemplos de blogs, né, só para a gente ter uma noção de como é a cara disso. Isso. Então, esse aqui, vocês podem ver que tem da Camila Coelho, tem um blog meu em inglês, a redação em vestibular. Então, cada um tem um tema específico. E assim, se você faz um blog de inglês, claro, o seu assunto vai ser sempre em relação ao inglês. Dificilmente as pessoas fazem um blog com assuntos diversos. Se ele fala de maquiagem, ele sempre vai falar de moda, maquiagem, as tendências atuais, porque você acaba escolhendo aquele tema e você desenvolve seu blog sempre dentro desse tema. É mais ou menos assim que você vai fazendo nessa disciplina. A gente vai trazer para vocês um tema e dentro desse tema vocês vão fazendo essas atividades, assim, igual aqui, o que a gente espera de vocês? A gente espera que vocês contribuam com vídeos, imagens, reportagens, tudo a respeito daquele tema que a gente propôs. Por que é um tema? Porque é uma atividade avaliativa, então ela precisa ser dentro da unidade, assim, não uma coisa assim, eu tenho vontade de fazer desse jeito. Você até pode ter essa vontade, mas dentro desse tema que eu vou colocar para vocês. Então, por exemplo, eu quero fazer uma entrevista com a presidente do filme, por exemplo. Se o tema permite essa ideia, você pode criar uma entrevista fictícia e colocar lá em um blog. É uma ideia.
Porque, muito embora seja uma atividade avaliativa, você pode interagir com seus colegas, você pode expressar as suas ideias e você ajuda a construir um blog de maneira criativa. Então, você quer fazer essa entrevista, o outro vai e quer fazer um texto jornalístico. Aí o outro vai e traz mais imagens, texto. No caso do vídeo, por exemplo, você pode você gravar. Digamos que você pode ir num lugar assim, e falar: oi pessoal, estou aqui em tal lugar para construir o blog falando isso. Enfim, você constrói o seu vídeo. Não precisa pegar um vídeo pronto. É mais uma ferramenta para você. Tá? Então, tudo depende da sua disponibilidade, dos seus recursos. Aproveite essa ferramenta e vamos construir um blog bem criativo. Vamos? Legal, então, complementando até o que a professora Tatiane está falando, que acho que é reforçando o que ela está dizendo, é que vocês podem e têm essa flexibilidade, né? Então, eu posso buscar um vídeo, uma reportagem que eu acho interessante, ou eu posso eu mesma criar o meu vídeo, né? Desde que, é claro, esses materiais estejam ligados à temática, né, proposta para esse blog. Assim como o exemplo que ela deu, que os blogs, eles têm uma temática específica, né? Então, o exemplo do blog de maquiagem. Então, blog de maquiagem, você não vai ter outros tipos de assuntos. Então, é a mesma coisa na nossa atividade. É claro que o conteúdo dessa proposta nossa, ele estará ligado à temática da unidade 3. Né? Então, o blog, nesse caso, ele entra para substituir a atividade dissertativa, né? Que é a atividade que vocês têm tido experiência e contato nos outros semestres, né? Nos semestres anteriores. Então, é uma forma nova de avaliação, mais interativa, mais descontraída, né? Para que vocês possam realmente interagir, que eu acho que é uma forma muito mais criativa até, né? Então, falando dos critérios de avaliação. Um pouquinho. Então, os critérios de avaliação, eles mantêm aqueles critérios que a gente falava da atividade 3, que é 2,5 pontos. Continua sendo isso, só que tem algumas diferenças. O quê? Você tem que trazer materiais sobre o tema proposto. Então, nesses materiais que você trouxer e escrever um texto sobre mais ou menos 5 a 10 linhas sobre esse material que você trouxe, é como uma pesquisa, igual no presencial. O professor fala: eu quero uma pesquisa sobre o tema tal. Você vai lá, pesquisa e escreve, é mais ou menos isso. Isso vai valer 1,5 ponto para você nessa questão. E no segundo momento, você participa com pelo menos 2 comentários sobre as postagens dos outros estudantes. Muito parecido com o fórum avaliativo. Então, esses são os nossos critérios. E dentro desses critérios, a gente te dá algumas orientações. Por exemplo, textos e comentários e os demais materiais que apresentados apresentem coerência e aderência ao tema proposto. Então, isso é importante. Você tem que colocar um texto dentro do tema colocado lá na atividade. Imagine que a sua atividade fala sobre, no caso do gestão de pessoas, como você criar um ambiente mais descontraído no mercado, no seu trabalho, por exemplo. Digamos que essa seja a atividade. Aí você pega e traz sobre o ambiente na sua casa. Família e trabalho são coisas diferentes. Então, por isso você tem que prestar atenção ao tema, para você se focar naquilo. Agora, quando você utilizar materiais de outra autoria, é importante que você coloque a referência. Eu estou tirando essa citação do autor José Carlos. Eu vou colocar lá. Carlos, vírgula, José, ano 2016, entre parênteses, e coloca lá. Porque foi ele que disse, não foi eu, uma ideia minha. É muito importante isso, no meio acadêmico, principalmente, vocês aprendam a referenciar tudo aquilo que vocês buscam de outros autores. A opinião sua é permitido, é importante, mas uma coisa, respeite sempre. Porque você tem suas ideias, os colegas têm as deles. Então, muito importante é respeitar uma opinião do outro, muito embora a gente não concorde. Então, sempre o respeito, ok?
Nessa questão até do respeito, uma dica que a gente dá, né, é para vocês evitarem colocar textos escritos todos em caixa alta, né, ou letras maiúsculas, em negrito, a não ser que o aluno, né, o estudante tenha alguma dificuldade em relação à questão da visualização, porque tem pessoas que têm, né, a baixa visão, que aí precisa de um texto em caixa alta para conseguir realmente enxergar, né? Mas tirando esses casos, no geral, a gente pede para que não seja feito isso. Por quê? Para quem está lendo esse texto, a impressão que a pessoa tem é de que você está gritando com ela. Né? Então, entra como uma etiqueta nesse sentido da parte escrita, né? Dentro das atividades, a gente sempre pede isso, até no fórum avaliativo para evitar e coisa e tal. Então, muito cuidado, porque vocês podem e devem opinar, né, sobre a participação dos colegas, inclusive esse é um dos critérios, participação com no mínimo 2 comentários sobre postagens de colegas, mas sempre com cuidado, né? Mesmo se você discordar, mas dizer o porquê que você está discordando e de que forma isso poderia ser acrescentado, enfim, modificado, tá? Então, sempre o cuidado com respeito. Isso. E onde você acessa a sua atividade? Vocês já conhecem um caminho. Vocês têm duas opções. Através do link Atividade N1, ele tem lá no menu lateral. Embaixo das unidades tem a atividade N1. Você entra lá e depois você clica em atividade 3. Então, esse é um caminho. O segundo caminho é, clicando no item Unidade 3, dentro da Unidade 3, você desce a tela e vai Atividade 3. Então, esses são 2 caminhos que você pode acessar a atividade. Boa sorte para você, pessoal. É isso aí, o que a gente tinha mesmo para apresentar era só isso, explicar um pouquinho o que é essa atividade, né, que é um novo desafio para vocês, tá? Questão do prazo, a gente acabou nem comentando, ele vai seguir o mesmo prazo da atividade avaliativa aí, que seria dissertativa, tá? Da atividade 3. É o mesmo prazo, não muda em relação a isso, é só seguir realmente os critérios e, é claro, qualquer dúvida a gente está à disposição no fórum, fale com o professor. E a gente deseja boa sorte para vocês, que sejam muito criativos, né, nessa busca, tentem realmente inovar, né, no material que vocês vão trazendo, aproveitem essa ferramenta nova. E bons estudos para vocês.